pergunta para o Rui, portanto é uma ferramenta em que a BSM Audit investiu, e eu gostava que comentasse um bocadinho se na vossa perspectiva, quais são os principais benefícios deste investimento e se é um investimento que vocês consideram que é compensatório. No nosso caso, eu diria que o processo foi até relativamente simples. Com a conversa, o Paulo também já deu aqui um bocadinho o enquadramento das conversas que tivemos, mas na altura, quando nós tomamos a decisão, portanto, desta solução, nós tínhamos, obviamente, fizemos alguma pesquisa de mercado, até para percebermos algumas empresas concorrentes e escritórios com o mesmo negócio, digamos assim, qual era a prática que se utilizava e tudo mais. E percebemos que existiam também algumas outras soluções, lá está, a questão de comprar um servidor e fazer toda essa gestão através de servidor e por aí fora, mas aí começaram-nos a surgir outras questões, que é, bem, a BMS tem um escritório no Porto, tem um escritório em Lisboa, onde é que o servidor fica, mas será que as condições que o escritório tem permitem ter um servidor com segurança? O servidor à partida era só uma primeira fase, porque depois o servidor tinha que ser complementado com uma série de soluções, ou seja, camadas, digamos assim, para garantir segurança e por aí afora. E, portanto, aquilo que nós começamos a perceber era que todas essas soluções, digamos assim, não nos davam uma resposta tão agregadora e com tanta robustez. Ou seja, para nós toda a questão de segurança, de integridade de dados e depois também ter umas soluções que nos permitam ter ferramentas que, passa a expressão, conversem umas com as outras. Não é? Sim. Portanto, permitir vou-lhe chamar um bocadinho, este ecossistema que permite que nós todos tenhamos, que estejamos todos a olhar para o mesmo e toda a gente exista, e mesmo em termos de políticas e tudo mais, seja uma coisa clara e transparente para todos, na nossa organização isso era fundamental. A questão, as funcionalidades de utilizar, eu acho que hoje toda a gente tem, não sei se felizmente ou infelizmente, mas todos nós temos o computador, temos o telefone, temos uma série de devices que vamos utilizando, digamos assim, no nosso dia-a-dia. Tudo isso é importante para nós que, independentemente do local onde eu estou, do equipamento que eu estou a utilizar, portanto, independentemente de tudo isso, eu tenho que estar a olhar para a mesma informação e que ela tem que estar atualizada. E, portanto, esta solução que acabamos por optar pelo Office 365 assegurava-nos tudo isso. E depois tem aqui outra coisa que eu acho que é fundamental. Houve aqui um segundo aspecto que para nós é fundamental, que é, hoje em dia, eu acho que, e todas estas questões de flutuações económicas e de pandemias ou tudo mais, nós hoje em dia temos que ter estruturas suficientemente flexíveis no sentido de conseguirmos dar resposta àquilo que são as exigências do mercado e, portanto, de termos soluções cuja sua estrutura de custo consiga acompanhar de alguma forma aquilo que é a nossa estrutura de proveitos, vamos dizer assim de uma forma muito, muito, muito sintética. E, portanto, esta solução permite-nos. Porquê? Porque, na prática, aquilo que nós estamos a assegurar é um nível de serviço em que se compra praticamente uma licença para o nível de utilização de X utilizadores. Ou seja, eu amanhã quero contratar mais pessoas, compro mais licenças. Amanhã, por algum motivo, eu tenho que fazer um pequeno downgrade na minha estrutura, faço facilmente. E, portanto, toda esta questão de investimento inicial que não é necessário ser feito, que é uma grande vantagem. Mas eu até diria que esta, se calhar, não é, pelo menos no nosso entender, não foi a maior, porque quando nós estamos com um negócio, obviamente todos nós estamos disponíveis a ter que investir e tornar uma estrutura, não é? Eu acho que todos os empreendedores, todos os empresários têm uma predisposição para fazer esse investimento, porque têm consciência que é fundamental para construir as bases. Mas esta capacidade de irmos adaptando o nível de serviço àquilo que são as exigências da nossa organização, para nós foi outro dos pontos fundamentais para nós para a nossa opção ter recaído por todas essas questões. E obviamente, eu diria, e o Paulo depois pode confirmar, aquilo que nós tivemos uma ou duas reuniões, não foi muito mais do que isso, porque tornou-se de tal forma evidente as vantagens desta solução que rapidamente passamos à implementação. Foi um bocadinho isso que aconteceu. Não, eu acho que do ponto de vista da nossa utilização, de facto é uma solução muito robusta,
e que, tendo em conta toda esta questão de que já falamos de custo-benefício, ok? Eu posso dizer que o orçamento que nós tínhamos para fazer um outro tipo de solução, com base em servidores e tudo mais, era incomparavelmente mais caro, ok? Portanto, não, é que nem se compara, ou seja, quando nós falamos em números foi, ok, tudo bem, até logo, não vale a pena falarmos sobre isso. Portanto, toda esta questão, e se depois lá está, pusermos em cima da equação que temos esta facilidade, eu preciso de mais, compro mais, eu não preciso de tanto, tiro, isso para nós, acho que para qualquer empresário, uma situação destas de não estar a comprometer a sua estrutura de custos a, a médio e longo prazo, porque isto não é nenhum contrato para o resto da vida, ou seja, nós conseguimos ir ajustando em função daquilo que é, e todos nós sabemos que as empresas têm várias fases, não é? Vários ciclos. Todo este enquadramento, lá está, com os layers que já se falou em termos de segurança, de privacidade de dados, de nós conseguirmos internamente ter a mesma informação até para a gestão de expectativas das equipas, ou seja, as pessoas sabem que se querem ter acesso à última política da empresa e tudo mais, que ele está naquele sítio e está disponível para todos e, portanto, toda esta questão de transparência e de facilidade de acesso é, de facto, no nosso negócio, e eu acredito que de uma forma transversal em muitos outros, seja Uhum. essencial. E, portanto, é uma solução que nós estamos, obviamente, satisfeitos e recomendamos para todos os efeitos. Muito